Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa próxima aula de polarização da onda eletromagnética, que é a polarização da luz, né, no fim das contas. Essas notas de aulas é a nota de aula número 23, tá? Que está no site. Bom, também está disponível para vocês. É a página 274 das notas de aula, tá bom? Então, no final da aula passada, eu comecei a falar e a gente chegou nas equações que dão os lugares geométricos da polarização da onda eletromagnética, ou a polarização da luz, no final das contas, né? E a gente chegou na representação dessa polarização em duas bases, né? Que é a base de onda linearmente polarizada e a base de onda circularmente polarizada. Tem que lembrar o seguinte, a base de onda linearmente polarizada, eu usei como base o x e o y. Eu posso também utilizar qualquer tipo de base que seja ortogonal, né? Eu poderia usar, por exemplo, uma base que é vertical e horizontal, mas qualquer tipo de base que faça 90 graus entre elas, certo? Tanto faz, né? Em álgebra linear a gente sabe que se eu tiver dois versores que são ortonormais, eu posso utilizar eles para poder descrever qualquer base nesse espaço vetorial, que é o meu campo vetorial, nesse caso, o campo elétrico, tá? Bom, a novidade foi que a gente criou uma nova base, que é a base de luz da luz circularmente polarizada à esquerda ou circularmente polarizada à direita, certo? Sigma mais e sigma menos. E a gente pode escrever sigma mais e sigma menos com chapéu em função de x e y, mas também em função de vertical e horizontal, tá? Isso vai de como a gente vai representar essas coisas. Uma outra coisa que é fundamental é que agora a base circularmente polarizada, sigma mais e sigma menos, ela também é uma base. Ela também é ortonormal, né? Só que é uma base complexa, né? Tem um número complexo i associado a essa base. Então, sigma mais, por exemplo, é x mais i y. Bom, tudo isso dividido por raiz de 2 para normalizar. E o sigma menos é o x menos i y, tudo isso dividido por 2 para normalizar. E eu posso calcular o produto escalar, né, dentre essa base e verificar que elas são realmente ortogonais, tá? Então vamos começar aqui na nossa página 274. Nessa página 274, eu tenho aqui, né, de novo, eu vou usar esses apontamentos aqui em vermelho para poder deixar um pouquinho mais fácil, tá? Para vocês poderem ver o que está acontecendo, tá? De novo, não se sintam pressionados com a quantidade de informação que está aqui, né, logo aqui em cima, porque a gente vai passo a passo em cada parte do que está escrito aqui e de qualquer coisa a gente abre um pouquinho melhor aqui escrevendo no tablet, tá bom? Então vamos lá. Então a minha luz elipticamente polarizada, né, eu posso escrever ela na minha base x e y, que é o que está escrito aqui em cima. Então E é uma luz, uma onda que se propaga na direção z, né? Então E elevado a i kz menos ômega t. E eu tenho a componente máxima de amplitude que aponta na direção x e a componente máxima de amplitude que aponta na direção y. Existe uma diferença de fase entre essa componente y e a componente x, que é dado exatamente pelo meu delta, né, que é a diferença de fase. Bom, isso é escrito na base em que a luz é linearmente polarizada. Só que eu posso reescrever, né, essa mesma onda numa base de luz circularmente polarizada, sigma mais e sigma menos, tá? Então lembra que no final da aula passada eu terminei descrevendo exatamente essas bases. Então eu tenho aqui a base, que é o x, tá vendo? O x versor, ele é sigma mais sigma menos sobre raiz de 2. Tá? E aqui eu tenho o y versor, que é sigma menos sigma menos, né? Tem um i aqui, dividido por raiz de 2. Tá? Então, peguem a aula passada, essas notas pelo menos, para ver como é que eu descrevi essas bases. Daqui eu tenho um pouquinho mais de uma álgebra aqui, né, de somar, multiplicar e dividir, que eu vou deixar para vocês fazerem em casa, mas eu fico com isso daqui, ó. Então veja, essa onda aqui, essa primeira onda, é exatamente o que está escrito aqui, nessa linha, tá vendo?
E nessa linha aqui, então, eu tenho e elevado a i kz menos ômega t sobre raiz de 2, e aqui dentro eu juntei aqui, né, que está multiplicando sigma chapéu mais e sigma chapéu menos por E0x menos E0y, elevado a i delta mais π sobre 2, e aqui também elevado a i delta mais π sobre 2. Tá. Então veja, essas duas descrições da onda eletromagnética é uma onda que se propaga na direção z, com a velocidade da luz, né, é claro, no vácuo. E agora, aqui em cima está em função de uma base de luz linearmente polarizada e aqui de circularmente polarizada, né? Então, ambas as duas representações, elas significam exatamente a mesma coisa, a mesma onda, tá? Dá para verificar aqui que, é claro que transformar de uma base para outra, ela muda a forma. Então, nesse caso, fica um pouco mais complexo se eu representar na forma de onda circularmente polarizada. Mas isso não quer dizer que tá diferente, né? É a mesma coisa. O que acontece é que existem medidas, né, que eu posso fazer em que a minha base de medição, que é o que vocês vão ver nos cursos um pouco mais avançados, é uma base que mede luz polarizada, por exemplo, linear. Tá? Então, se eu usar a descrição em função da base linear, isso facilita a minha vida. Eu posso ter um outro momento em que eu vou medir em função de algum tipo de material medidor que mede base circularmente polarizada. Então isso também facilita a minha vida, porque agora meu sistema já está numa base circular, né? E outra, eu posso descrever também uma onda que é circularmente polarizada simplesmente por uma amplitude agora e pelo versor, né, sigma mais ou sigma menos. Então, de novo, né, facilita e reduz bastante as coisas que eu escrevo, tá? Então tá, então aqui é só para a gente terminar o que a gente acabou no final da aula passada, falando sobre base de polarização, né? Então uma luz que é, em geral, né? Em geral, se eu tenho uma luz, então, que tem aí ambas as amplitudes máximas, na direção x ou y, que aqui eu estou usando a base ortogonal cartesiana convencional, né? E o delta, ele é diferente de 0 e π, porque lembra que se delta, que é a diferença de fase, for 0 ou se for π, eu tenho uma onda que é linearmente polarizada. Então, se não é esse o caso, né, a minha onda ela é elipticamente polarizada, né, e faz, em geral, uma inclinação θ com a horizontal. Então, a minha onda ela é elipticamente polarizada e o eixo maior da elipse faz um ângulo θ com a horizontal. Em algumas condições, como a gente já viu também, em que delta é mais ou menos π sobre 2, e o E0x e o E0y são diferentes, essa elipse ela é horizontal, né? Então θ vale 0. Tá? O eixo da elipse coincide com o eixo horizontal quando delta é mais ou menos π sobre 2. Tá? Então quer dizer que no intervalo em que o delta varia de 0 até 2π, né? Ou seja, eu vou de 0 a π, de π a 2π, né? Eu tenho um movimento dessa elipse de polarização da minha luz. Tá? Bom, vamos tentar deixar um pouquinho melhor essa explicação aqui. Né? Olha o que eu tenho. Aqui eu tenho uma onda eletromagnética. Né? Essa onda eletromagnética tem a amplitude E0x diferente da amplitude E0y. A primeira informação que isso nos dá é que essa luz ela não vai ser circularmente polarizada. Porque a luz circularmente polarizada, como a gente já viu, ela obrigatoriamente ocorre quando eu tenho as duas amplitudes iguais e a diferença de fase sendo mais ou menos π sobre 2, que é 90 graus. Tá? Então tá. Se essas duas amplitudes são diferentes, tá? Essa é a primeira coisa. O que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês o que é essa polarização da luz, né? Variando a diferença de fase. Agora, outra coisa que tem que ficar claro é que o que eu estou desenhando aqui é como se fosse o caminho daquela ponta, né, do vetor campo elétrico ao passar do tempo ou para um tempo específico em função da posição, né? Esses são os lugares geométricos dessa polarização. E outra coisa também que esse diagrama não mostra é que essa informação aqui da polarização, ela vale para todo ponto do plano, porque essa onda que está se movimentando no espaço-tempo, né, está se movimentando aí
no espaço é uma onda plana. Então quer dizer que ela existe num plano todo e num plano todo ela tem a mesma informação, ela é coerente, né? O que a gente chama de tem a informação coerente em fase. Toda a informação está em fase num plano todo. Então quando eu represento dessa forma, eu tenho que ter em mente que essa representação é de um ponto, né, de um único ponto desse plano, em que a informação que muda é a orientação, direção e sentido e amplitude do campo elétrico, que é o que a gente está medindo, né? O campo magnético, como a gente já sabe, vai ter uma diferença, mas a gente sabe qual que é a diferença da polarização do campo magnético associada com o campo elétrico na onda eletromagnética. Bom, então veja, né? Eu tenho aqui, para delta igual a zero, eu tenho uma onda linearmente polarizada que faz um ângulo θ com a horizontal. Se as duas amplitudes fossem iguais, esse ângulo θ seria de 45 graus, não é o caso, né? Então, esse θ aqui eu teria que calcular, que é basicamente o arco tangente de E0y sobre E0x. Agora eu mudo essa diferença de fase, e aqui eu estou vendo a diferença de fase entre 0 e π sobre 2, entre 0 e 90 graus, né? Então, o que acontece? Essa onda que era linearmente polarizada, ela só variava aqui nessa linha, ela abre agora, né? E eu passo a ter uma elipse de polarização. Então agora o vetor aqui ele passa a rodar nessa direção. Bom, vamos deixar um pouquinho mais fácil para compreender. Então olha só, quando eu desenho a minha elipse de polarização dessa forma, né, e digo que ela está rodando nessa direção, é porque aqui eu tenho, bem aqui no centro, vou colocar os eixos aqui só para facilitar a nossa vida. Esse daqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, né? Então, o meu campo, a informação do campo elétrico num certo ponto, ele é um vetor, e aqui está a ponta dele, né? Então, quando o tempo passa, esse vetor vai fazendo isso. Veja, ele vai mudando tanto a orientação e o sentido, como vai aumentando também e variando a intensidade dele. Aquele é maior, aquele é menor, né? E esse aqui é o ângulo que essa elipse faz com a horizontal. Certo? Bom, então nesse caso, quando o delta está entre 0 e π sobre 2, ela tem polarização elíptica e ela roda, né, rotaciona essa polarização na direção anti-horária, tá? Ou para a esquerda, do ponto de vista de quem está na frente da onda e a onda está batendo nela. Tá? Bom, quando delta é π sobre 2, é o que acontece, né? Agora, quando delta é π sobre 2, o eixo maior da minha elipse coincide com a horizontal, nesse caso. Né? Note que como a componente em x é diferente da componente em y, eu vou ter uma elipse. Se as duas informações fossem iguais, eu teria uma circunferência, teria uma luz circularmente polarizada à esquerda na direção anti-horária. Bom, se eu vou aumentando essa diferença de fase delta, agora entre π sobre 2 e π, ou seja, entre 90 e 180 graus, agora a minha elipse de polarização, né, ela volta a sair da horizontal e ela continua aqui rodando na direção anti-horária. O limite é quando eu chego no delta igual a π, que é 90 graus, que é aqui, ó, π 90 graus. E como a gente já viu, quando o delta é igual a π, ou igual a 180 graus, desculpa, essa polarização ela volta a ser linearmente polarizada e faz um ângulo com a horizontal, que é esse mesmo θ, né? Que vai ser também E0x sobre E0y, só que agora está no outro lado. Então, delta igual a zero está aqui a polarização, delta igual a π está aqui a polarização, né? Tá variando nessa linha. Se eu continuar aumentando a diferença de fase, agora entre π e 3π sobre 2, ou entre 180 graus e 270 graus, isso volta a ser uma elipse, só que o sentido de rotação é no sentido horário agora. Então, inverte o sentido de rotação. Quando o delta é 3π sobre 2, ou 270 graus, volta a ser horizontal, o eixo da elipse, né? E se eu saio agora entre 3π sobre 2 e 2π, 360, né, 270 e 360 graus, a elipse sai da horizontal de novo, ela continua rotacionando na direção horária agora, e quando eu chego em zero, daí volta na condição inicial. Né? Então veja que variando a diferença de fase, eu consigo sair da linha da luz que é linearmente polarizada, passar
pela elipse, né? Daí todas as fases da elipse, voltar a ser linearmente polarizada, voltar a ser elipticamente polarizada, voltar a ser linear. Então, é isso, né? E a diferença de fase, ela é periódica, né? Então, eu vou entre 0 e 2π, daí depois ele retorna e começa a repetir tudo de novo. 0, 2π e repete tudo de novo. Aqui embaixo eu fiz umas anotações, eu coloquei aqui, olha só, que delta entre π e 3π sobre 2 é a mesma coisa que delta entre menos π e menos π sobre 2. Tá? Então, só levar em consideração, vamos fazer aqui, vai, no nosso, como é que chama isso? Nosso círculo trigonométrico, tá? Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e ali é 2π e volta a repetir, né? Tá? Eu posso colocar 2π, depois colocar mais π sobre 2 e seguir a linha aqui, tá? Ou eu posso ir pelo sentido contrário, né? Aqui é 0, vou fazer de outra cor. Aqui é 0, né? Aqui é menos π sobre 2, aqui é menos π, aqui é menos 3π sobre 2 e aqui é menos 2π. Então, posso contar no sentido contrário dos mesmos ângulos, né? Então, tanto faz, certo? Bom, isso a gente já sabe. Ok? Então, voltando aqui. Então, a luz monocromática com polarização elíptica sempre pode descrever a minha base, né? Então, eu posso descrever a minha luz que está elipticamente polarizada na minha base tanto linear como na base que é circularmente polarizada. Veja, se a amplitude E0x e E0y fossem iguais nesse exemplo que eu estou dando para vocês, além da elipse, eu teria uma circunferência também quando delta é igual a π sobre 2. Então, eu teria uma circunferência aqui, com luz circularmente polarizada na direção anti-horária, e aqui também, né, delta menos π sobre 2, ou 3π sobre 2, luz elipticamente polarizada, circularmente polarizada na direção horária, tá? Bom, não é o caso. Eu fiz uma simulação para vocês aqui que é a seguinte, esse vídeo que eu estou mostrando, ele mostra exatamente a polarização da luz, né? Então eu tenho uma onda plana, peguei um ponto desse plano, a informação que eu tenho lá é campo elétrico e campo magnético, e eu estou fazendo aqui duas coisas, eu estou mudando o tempo, então tenho o tempo mudando aqui, e aqui eu tenho a diferença de fase, né? Então veja, com o tempo mudando, eu tenho o que está em azul é o campo elétrico, tá? Então o campo elétrico aqui, a diferença de fase está 0, então delta está 0. Deixa eu voltar. Delta, que é a diferença de fase, é 0 e o tempo está passando, né? Então se a diferença de fase é 0, o campo elétrico ele fica preso numa linha, então ele é linearmente polarizado, né? Então o que está em azul é o campo elétrico, o que está em vermelho é o campo magnético, faz 90 graus com o campo elétrico, e o que está em verde aqui é a direção de propagação da onda eletromagnética. Então, nesse caso, ele está se propagando aqui na minha direção. Estou vendo de frente. É dessa maneira que a gente acaba analisando a polarização. Agora, eu estou mudando aqui a diferença de fase, certo? Eu estou aumentando a diferença de fase. Se eu aumento a diferença de fase, agora o campo elétrico, olha só, o desenho que ele faz no espaço ao viajar é uma elipse. Está aqui, ó, tá vendo a ponta do vetor campo elétrico. Lembrando que isso não é uma representação, né, uma representação pictórica apenas. Daí olha o que aconteceu. Aqui nessa simulação eu coloquei a amplitude do campo elétrico e a amplitude do campo magnético como sendo a mesma. Tá? Então, se eu vou aumentando a diferença de fase até π sobre 2 ou 90 graus, essa onda ela passa a ser uma onda circularmente polarizada, né, para a esquerda ou no sentido anti-horário. Se eu continuo aumentando a diferença de fase, agora eu volto a ter a minha elipse, só que essa elipse, né, ela está agora com o eixo na outra direção até chegar em π. Então, quando eu chego na diferença de fase igual a π, agora minha onda passa a ser linearmente polarizada, mas do outro lado, né, como eu mostrei para vocês no slide passado. Se eu continuar aumentando a diferença de fase, ele volta a ser uma elipse, só que agora, olha só, ele está rodando na direção oposta, tá vendo? Agora está rodando na direção horária.
Se chega em 270 graus, o 3π/2, ela volta a ser circularmente polarizada, só que agora está rodando para a direção contrária. Então veja que a polarização agora, se eu continuar aumentando a diferença de fase, volta a ser elíptica, né? E quando chega em 2π, volta a ser o zero de novo, né? Porque a diferença de fase é periódica, né? Então volta a ser o 2π. Né? Então, se eu dar uma olhada um pouquinho mais do que está acontecendo no espaço, a informação de um ponto, ela está fazendo isso, né? Ela está seguindo, ela depende do tempo e depende da posição. Né? Então, é isso que parece ser, só que essa onda está viajando com a velocidade da luz na direção aqui desse verde, que é a direção do vetor de onda, que é a própria direção do vetor de Poynting, que é o fluxo de energia associado ao campo elétrico, ou a intensidade da onda que está se propagando. Certo? Então tá, então acho que a gente chegou num ponto bom aí. Espero que tenha ficado claro para vocês essa relação entre amplitude das componentes x e y, ou vertical e horizontal, e a amplitude e a intensidade da diferença de fase. A diferença de fase, né, aqui de 0,2π, e o que acontece quando eu mudo esses parâmetros. Então, basicamente, são esses dois parâmetros, que é a amplitude do campo elétrico, cada direção, e a diferença de fase, que vai me dar essa polarização, se ela vai ser elíptica, se ela vai ser circular, se ela vai ser linearmente polarizada, tá? Então, é isso que vai acontecer. Bom? Então, legal. Então, agora, o que eu quero comentar com vocês é como que a gente consegue manipular essa polarização. Né? Então, veja, a luz é polarizada, certo? Bom, nem toda luz. Na verdade, a maioria das fontes luminosas que a gente tem acesso, elas não são luzes polarizadas. Então, por exemplo, eu tenho a lâmpada aqui atrás, aquela lâmpada ali que está emitindo luz, ela não é luz polarizada. Né? A polarização é aleatória. Eu tenho, o que é luz polarizada? É uma luz que é coerente e geralmente, bom, sempre monocromática. Então tem uma única cor, com uma única frequência, e ela viaja com coerência de fase quando ela está se propagando. Um exemplo fácil de uma onda coerente, né, que é polarizada, é a luz de um laser. Então você pega um laser, esse pointer que a gente tem na sala de aula mesmo, e esse pointer ele é uma luz polarizada. Tá? Ou seja, a frente de onda dele contém a mesma informação dessa onda plana com a mesma polarização. Seja ela linear, seja ela circular, seja ela elíptica. Tá? Beleza. Bom, o que eu vou fazer agora com vocês é mostrar como que a gente pode utilizar algumas ferramentas, tá? Ferramentas mesmo físicas, para poder obter uma luz linearmente polarizada e também para poder modificar a polarização de uma onda eletromagnética. Tá? Então tem duas coisas. Eu posso, a partir de uma luz não polarizada, obter uma luz polarizada. Isso é uma coisa que eu posso fazer. E outra coisa que eu posso fazer é, a partir de... Se eu tenho agora uma onda polarizada, que é o caso de um laser, ou de uma luz que eu tornei polarizada, eu posso manipular essa polarização. Eu posso tornar essa polarização que era linear em circular ou elíptica, ou ao contrário, posso transformar uma polarização que é circular elíptica em linear, por exemplo. Então eu posso manipular a polarização de uma onda eletromagnética, certo? Então tá. Para poder fazer isso, eu vou usar a mão de duas coisas, tá? A primeira delas é o que a gente chama de filtros polarizadores. Tá? Então, a gente vai ter os filtros polarizadores, ou polaroids. Isso faz parte de uma definição que a gente vai discutir daqui a pouquinho. E um outro aspecto dessa manipulação de polarização são as lâminas polarizadoras. Tá? O primeiro, que são os filtros polaroides, os filtros polarizadores, são elementos que interagem com a onda eletromagnética, seja ela micro-onda, seja ela óptico, tá? Ela interage com a onda eletromagnética, parte da onda é absorvida e parte é refletida e parte é transmitida. Isso é o que acontece com esses filtros polaroides. O outro grupo, que é o que acontece com as lâminas polarizadoras, a luz, ao atravessar essas lâminas, ela interage com o material. Então, o material age ativamente para poder mudar
a orientação, mudar a polarização dessa onda eletromagnética. Tá? Eu vou falar sobre polarizadores e polaroides aqui agora nessa aula. Eu vou começar a discutir um pouquinho das lâminas, principalmente sobre um conceito fundamental, que é o índice de refração, e a gente continua na próxima aula falando sobre lâminas polarizadoras. Então vamos lá. Então o que eu tenho aqui? Né? Vou começar aqui então com os meus filtros polaroides, ou esses polarizadores. Então eu dividi aqui, isso aqui está no material da bibliografia, tá? Então vocês vão ter acesso a essas informações lá no livro, né? Então vocês podem ler o livro lá e verificar o que são cada uma dessas coisas. Eu estou só listando aqui para explicar rapidamente cada uma delas e alguns exemplos, né? Então eu tenho aqui em filtros polaroides o que a gente chama de wire grid polarizers, né? São os polarizadores de fios metálicos. Tá? A gente pode pensar nesses polarizadores de fios metálicos como a nossa grade do fogão, né? Sabe, a gente tem uma grade do fogão com esses fios metálicos, ou uma antena mesmo, as antenas mais antigas, né, que eu tenho um monte de fio, são exemplos de wire grid polarizers. Tem os polímeros polaroides, que basicamente é um plástico onde eu tenho um material condutor, né? Eu estico esse plástico, então fiam fios condutores. Eu posso também manipular a polarização utilizando a reflexão, propriedades de reflexão pelo ângulo de Brewster. A gente não vai ver durante essas aulas de polarização esse detalhe, porque a gente vai tratar sobre as leis da reflexão e refração e o ângulo de Brewster no próximo conjunto de aulas que a gente vai falar sobre ótica, tá? Eu posso usar interferências também, que a gente vai ver na parte de interferências. Então essa parte vai ficar um pouco mais para o final do curso. Também dá para fazer por espalhamento. E aqui esses cristais dicróicos é basicamente como funcionam as nossas lâminas polarizadoras, que também vai ficar mais para o final dessa aula e o começo da próxima aula, tá? Bom, legal. Então eu vou começar aqui a falar do wire grid polarizers, porque basicamente esse vai ser o exemplo fundamental que eu vou poder utilizar para explicar como é que funcionam esses polarizadores, né? Como que esses polarizadores conseguem filtrar polarizações. Bom, então aqui eu tenho um exemplo desse wire grid polarizer. Se vocês derem uma olhada, né, eu tenho aqui uma grade vertical, tá? Eu dei até uma orientação aqui, ó, eu chamei X, esse eixo, e chamei Y, esse eixo aqui, e aqui eu tenho esses fios metálicos que são verticais, tá? Bom, chegando ou incidindo nessa grade metálica, eu tenho uma luz que está linearmente polarizada e faz um certo ângulo θ com a horizontal, e aqui nesse exemplo específico eu chamei esse ângulo θ de 45 graus, né? Então, 45 graus com horizontal. Essa onda incidente vai, né, atingir o meu polarizador, o meu wire grid polarizer, e vai sair do outro lado uma outra onda. Vai ser uma onda transmitida, certo? Essa onda transmitida ela não vai ter a polarização da onda incidente, ela vai ter uma outra polarização, né? Então a pergunta que eu posso fazer a princípio aqui, qual será a polarização que vai atravessar da onda que será transmitida? Então veja, a minha onda eletromagnética incidente está representada aqui por essa equação, ó, EZT, ou seja, uma onda que se propaga na direção Z, X, Y, Z, né? Z está nessa direção aqui, faz 45 graus com horizontal, essa é a polarização, então E0 sobre raiz de 2x mais Y, isso daqui vai me dar uma onda com amplitude E, né, linearmente polarizada, que se propaga na direção Z. Lembra que se eu quiser analisar fisicamente isso, eu tenho que tirar a parte real dessa função complexa, né? Bom, aqui eu dividi só na componente horizontal e na componente vertical, né? Então eu tenho as duas componentes aí. Vamos lá. Veja, não tem nada tão complicado até agora. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei uma onda, que é uma onda linearmente polarizada nessa direção, né? Então ó, isso aqui é a onda eletromagnética que está oscilando nessa direção aqui. Lembra que essa informação é a mesma para todos os pontos desse plano. Então, no plano todo, né, eu tenho uma onda eletromagnética que está oscilando nessa direção.
Ela não muda de direção ao se propagar. Está oscilando e faz, nesse meu exemplo aí, 45 graus com a horizontal, que é π sobre 4. Né? O meu polarizador é uma grade que tem os fios, né, ou as barras metálicas, tá? Então é um material condutor. Vou botar aqui, ó, material condutor. É um material condutor, basicamente a tua grelha do forno, né, ou de assar peixe, algo assim, né? Lembra que o material condutor, ele é metálico, é um material que tem elétrons livres, né? São elétrons livres no seu volume, mas sob a ação de campo elétrico, eles vão se movimentar, certo? Então, olha só. Esse campo elétrico, ao atravessar essa grade, olha o que ele vai fazer. Como que eu representei essa onda? Olha, essa representação é dessa forma aqui. É um campo elétrico que se movimenta na direção Z. Ela tem uma componente que é 0 sobre raiz de 2, bom, e elevado a i, k, z menos ômega t na direção x. Eu tenho uma outra componente que vale 0 sobre raiz de 2 elevado a i, k, z menos ômega t na direção y. Tá? Então, eu tenho duas componentes aqui. Eu vou desenhar aqui de outra cor essas duas componentes. Eu tenho uma componente que é horizontal, né, que é o meu EX, que é essa componente aqui. Eu tenho uma componente que é vertical, que é o EY aqui, que é essa componente aqui. Tá? Então, olha, na hora que essa onda eletromagnética ela bate nessa grade, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a componente vertical, que é essa componente aqui, ela vai fazer com que os elétrons do metal ou da grade metálica se movimentem, ou seja, vai acelerar eles. Tá? Então, a energia transportada por essa onda que está com polarização vertical, ela vai ser gasta no movimento dos elétrons. Bom, parte dela vai ser gasta no movimento dos elétrons, na aceleração dos elétrons, que é efeito Joule, né? Então vai aquecer a grade, e parte dela vai ser refletida de volta, porque quando o elétron é acelerado, carga elétrica acelerada emite radiação. Infelizmente, a gente não tem as ferramentas matemáticas e físicas necessárias para compreender as equações da radiação. A gente viu algumas coisas nas aulas de ondas eletromagnéticas, mas isso fica para o final do curso de física, inclusive, porque a gente precisa de uma matemática um pouco mais complexa, mas basicamente, resumindo, carga elétrica acelerada emite radiação. Então, nesse caso, o que acontece é, eu tenho a minha grade aqui, né? Na hora que chega uma onda eletromagnética que está polarizada na vertical, com campo elétrico na vertical, e a minha grade está orientada também na vertical, né? Na hora que essa onda passa pelo meu polarizador, ele vai fazer o seguinte, parte dessa energia vai acelerar aqui os elétrons e vai gastar no efeito Joule, e parte vai ser refletida de volta na forma também de radiação eletromagnética, né? Então, nesse caso, o que acontece é que a onda ela é ou absorvida ou refletida de volta para o meio. Não passa para o outro lado, né? Não há campo elétrico. Não há campo elétrico e vai passar para esse lado nessa polarização. Não, isso não acontece, certo? Então, a onda eletromagnética que é polarizada na direção dos fios metálicos não vai passar. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que esse termo aqui, que é o termo vertical de polarização, ele vai ser ou vai ser absorvido, né? Ou vai ser refletido de volta ao meio. Vai ser refletido de volta. Né? Bom, alguém pode argumentar que essa reflexão ou essa absorção não é total. É verdade, né? Posso ter uma pequena fração dessa polarização que ainda passa. Mas, se comparar com a polarização que atravessa, que é transmitida, é uma taxa muito baixa, tá? Então, eu vou desprezar aqui no momento, porque na nossa análise não é necessário.
Então essa componente aqui, ela é ou absorvida ou refletida. E o que sobra? Olha, sobra essa outra componente que é a polarização do campo elétrico na direção horizontal, né? Na direção horizontal, que é essa componente aqui, ó. Essa componente então passa. Então a componente horizontal, ela atravessa. E por que ela atravessa? Porque os elétrons, né, na grade, vamos desenhar um pouquinho melhor a nossa grade aqui. Eu tenho uma lâmina da grade e outra lâmina da grade, né? Veja, basicamente o que acontece é que os nossos elétrons eles estão presos na grade, né? Então ele consegue se movimentar aqui, no material metálico. Se o campo elétrico está nessa direção, que é na direção horizontal, veja, o elétron daqui não pode pular para lá, né? Ele só faria isso se o campo elétrico fosse muito intenso mesmo, para quebrar e ter uma diferença de potencial, né, que quebra a constante elétrica do ar. Não é o caso, né? Então, não acontece do elétron passar daqui para cá. Se não é movimento de elétron, não há gasto de energia da onda para movimentar o elétron. Tá? Então, duas coisas não acontecem. Onda não é absorvida nessa direção e onda não é refletida nessa direção, e o que acontece é uma transmissão da onda. Tá? Então, voltando aqui, eu tenho, tá, a minha onda eletromagnética, que tem polarização tanto vertical como horizontal. Eu posso decompor ela, então, na componente vertical e na componente horizontal, só que apenas a componente que é ortogonal à grade cruza o polarizador, ou seja, é transmitida, que é a componente X. A componente Y, que é paralela à grade, ela não passa, né? Parte é absorvida, parte é refletida de volta ao meio, tá? Bom, então aqui eu dou a mesma explicação de novo, tá? Vou só para ver a página, essa é a página 275 das notas de aula, tá? Então aqui eu falo, olha, a componente com polarização paralela à grade interage com os elétrons livres, né, e dois fenômenos são observados, que é a absorção e a reflexão. E a resistência na direção ortogonal é muito grande, né? Porque o elétron não consegue passar de uma lâmina para outra lâmina, então a resistência é grande, não tem gasto de energia nessa direção, né? Os elétrons estão confinados na direção horizontal nesse exemplo. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona um polarizador, esse wire grid polarizer. Esse é um exemplo específico, porque eu estou fazendo com grades mesmo, né, que é metálicas. Então a gente pode pensar numa grade como se fosse uma grade de um fogão, tá? Existem alguns detalhes associados a isso, porque se a grade, a distância entre as grades são distâncias macroscópicas, né? São apenas ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda por volta dessas distâncias é que vão sofrer absorção, transmissão e reflexão nessas grades. Agora, quando eu falo em luz, né, quando eu falo em luz, em lâmpada, né, em laser, o comprimento de onda dessa onda eletromagnética ela é muito pequena. Ela é por volta ali de milímetros para micrometros para nanômetros quando a gente vai para o visível. Lembra que o visível, o comprimento de onda vai de 400 nanômetros para 700 nanômetros. 400, que começa lá no azul, vai para 700 nanômetros, que é o vermelho. Esse é o limite que a gente consegue enxergar de luz, né? De luz visível. Né? Agora, eu posso construir polarizadores que também permitem controlar a polarização, filtrar polarizações nesses comprimentos de onda visíveis, só que a distância entre esses fios metálicos ela tem que ser obrigatoriamente da ordem do comprimento de onda. Então, um jeito de fazer isso, que foi descoberto aí por volta de 1900, foi a criação dos polaroids. E basicamente é o seguinte, eu tenho um material que é um plástico, né? Tem um plástico. E nesse plástico eu dopo ele com algum tipo de condutor, mesmo com fio metálico, né? Eu pego esse plástico, eu forço, né, ele, tento rasgar ele
E o que acontece é algo parecido com isso que eu mostro na tela para vocês. Tem um material aqui plástico, um polímero, um material condutor distribuído, venho e faço aqui, eu puxo dos dois lados e eu acabo esticando, né, esse polarizador, onde eu vou ter aqui os meus fios metálicos que são separados aí por comprimentos, por distâncias que são da ordem do comprimento de onda da própria luz. Então eu posso construir esses filtros polarizadores ou esses polímeros polaroides que controlam a polarização de luz visível, certo? Bom, eu tenho todo o range, né, em que eu posso fazer isso. Você pode também, e se você tiver um micro-ondas em casa, verificar lá que na porta do teu micro-ondas você tem uma porta, né, que não é transparente, ela é semi-transparente, porque ali nessa porta ela tem várias linhas, e essas linhas são linhas condutoras. Na verdade, não é só uma linha numa direção, é uma linha em algumas direções superpostas, e a distância dessas linhas é da ordem de milímetros, que é o comprimento de onda do micro-ondas, da radiação eletromagnética, da onda eletromagnética de comprimento de onda de micro-ondas que você usa no teu micro-ondas para aquecer a água, né? Então aquilo evita que a onda eletromagnética atravesse a janela do teu micro-ondas. Lá existe um filtro polarizador, existe exatamente esse Wire Grid Polarizer que eu mostrei para vocês. Então a onda eletromagnética, quando ela atinge a janela do teu micro-ondas, parte é absorvida ali, mas parte é refletida de volta para dentro do micro-ondas, ajudando a aquecer mais a tua comida, né? Certo? Então eu tenho aqui o que são esses filtros polarizadores. Tá? Bom, uma informação que é importante a gente ter agora, e também para organizar um pouco as nossas ideias e organizar a linguagem dessa parte de polarização, é conhecer o chamado eixo do polarizador. Então isso vai ser importante porque eu vou usar um polarizador, um filtro polarizador desses, para poder obter uma luz polarizada a partir de uma fonte de luz não polarizada. Então isso é fundamental, tá? A gente vai ver que isso é possível. Então mesmo antes da invenção do laser, que aconteceu aí por volta de 1947, se eu não me engano, 1960 com certeza. Antes disso, já tinham vários experimentos de ótica que usavam luz polarizada, tá? Porque você consegue obter luz polarizada de fontes não polarizadas, inclusive do Sol, né? Que é um bom exemplo de uma fonte de luz não polarizada. Então, o eixo do polarizador é o eixo no qual a maior quantidade, a maior intensidade de uma luz polarizada é transmitida. Então, se a gente pensar aqui no polarizador que eu acabei de mostrar para vocês, aqui tá as linhas, né, que é a orientação dos filamentos condutores do meu filtro polarizador. Esse é meu polarizador, né? A luz que vai atravessar só vai ser aquela luz que é polarizada na direção que é ortogonal à orientação dos filamentos condutores. Então, o eixo do polarizador, que é o eixo em que a luz vai ser transmitida com aquela polarização, ela vai ser esse daqui, né, que faz 90 graus com a orientação dos filamentos condutores. Né? Bom, luz não polarizada é emitida por fontes que produzem onda eletromagnética sem coerência, de fase. De novo, né, aqui eu vou deixar um pouco de leitura para vocês pegarem a bibliografia, entrarem lá na parte de polarização e darem uma lida com relação ao que é fonte de luz polarizada e o que não é, e um pouquinho melhor do que representa isso. Né? Mas bons exemplos de fontes de luz não polarizada é, por exemplo, luz branca, né? Que é a luz que vem do Sol, é a luz que sai da nossa lâmpada aqui atrás. Né? Essa luz branca ela é composta de vários comprimentos de onda, ou seja, é uma luz branca, né, que tem várias cores ali dentro. Isso por si só já traz um problema com relação à polarização, porque geralmente você vai ter uma fonte que é polarizada com uma única cor, né? Seja ela a cor que eu digo se for no visível, porque eu posso ter também luz polarizada em outros comprimentos de onda que a gente não vê, né? Então a luz ela vai ser ou vermelha, ou só azul, ou só verde, tá? Por isso que eu tenho laser que é vermelho, azul, verde, violeta, tá? São luzes
de um só comprimento de onda são monocromáticas, tá? Bom, a minha lâmpada incandescente, que na verdade a gente não tem mais hoje em dia, né, que era um filamento de tungstênio que se aquecia e liberava luz, né, por efeito termiônico, é uma luz que era mais amarelada, mas enfim, era uma onda não coerente, então uma luz que não tem polarização definida. Lâmpadas fluorescentes, que hoje em dia a gente tem, né, essa lâmpada fluorescente é quando tem uma descarga elétrica no meio dela, o gás acaba tendo recombinações moleculares e atômicas no gás, isso libera luz, essa luz ela é coerente de átomo a átomo, mas quando junta tudo, né, ela fica incoerente. O LED também, o LED que é um transistor, né, emissor de luz também, emite luz, que podem ter LEDs que são bastante coerentes, mas os LEDs que a gente tem na nossa casa, na nossa lâmpada de casa, não são coerentes, tá? Por quê? Porque ele tem um LED que geralmente ele é infravermelho, ele é coerente, mas ele bate em várias camadas de outros materiais para poder resultar em luz branca para a gente, isso leva a incoerências e perda de polarização no LED, né? A luz de vela, a chama, o fogo também emite luz incoerente, mas um bom exemplo de uma fonte que todo mundo vai ter, né? Não tem jeito, se você não estiver preso em casa e sem ver o sol, né? Isso vai ser complicado. Mas o Sol é uma fonte de luz não polarizada, né? Então o Sol, essa bola de gás de hidrogênio que fica no meio do nosso sistema solar, que está produzindo luz por meio de reações de fusão nuclear de hidrogênio mais hidrogênio formando hélio, né, liberando energia. Essa luz chega para nós aqui como se fosse uma lâmpada lá no meio do sistema solar. Essa luz chega para a gente branca, ou seja, vários comprimentos de onda junto, sem coerência, então sem polarização. Tá? Mas eu posso utilizar algumas técnicas interessantes para poder obter uma luz que seja polarizada a partir de uma fonte que não é polarizada. Tá? Então, o importante aqui é a gente saber o seguinte, olha, o que representa uma fonte de luz que não é polarizada? Olha, é uma fonte que emite radiação, certo? Emite luz ou onda eletromagnética, só que em cada momento que eu vou medir a polarização dessa onda eletromagnética, essa polarização ela cai para uma direção diferente, né? Então, eu vou medir a polarização agora da luz do Sol nesse ponto. Olha, a polarização agora que eu medi está para cá. Beleza. Meço de novo, a polarização agora está na vertical. Ah, meço de novo, agora a polarização está para cá. Agora meço de novo, agora a polarização está aqui, de fianco, né? Faz um ângulo horizontal. Meço de novo, está num outro ângulo. Então, a polarização, quando eu for medir de uma fonte que não é polarizada, essa polarização é uma polarização aleatória, tá? Ela é randômica. Então, cada vez que eu vou medir essa polarização é uma para uma direção diferente, né? Certo? Isso é fundamental. A única coisa que tem que ficar claro é que, isso já comentei nas outras aulas, é que a polarização dessa luz ela nunca é na direção de propagação, né? Isso não acontece. Isso é representado nas equações de Maxwell, onde eu chego nas aulas sobre a onda eletromagnética. Bom, mas não é por isso que a luz não tem componente na direção de propagação, é porque a natureza simplesmente não se comporta dessa maneira, né? As leis do eletromagnetismo não permitem uma onda com polarização na direção de propagação quando ela se propaga no vácuo, né? Se eu tiver a propagação da onda eletromagnética dentro de certos materiais, eu posso sim ter uma polarização da luz na direção de propagação, mas isso é outra história, isso não é o nosso caso agora. Tá? Então, beleza. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é como representar essa onda, essa luz, que não é polarizada. Tá? Então, essa representação, está aqui, ó, luz do Sol não polarizada. Eu estou representando aqui dessa forma, tá vendo que essa polarização ela é aleatória. Né? Então, quando eu vou medir, eu posso medir em qualquer uma das direções. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na média, como todas as polarizações podem ser decompostas numa direção vertical ou numa direção horizontal, né? Então eu tenho em média alguma quantidade de luz na direção X e alguma quantidade de luz na direção Y.
né? Alguma amplitude do campo elétrico na direção x e alguma amplitude do campo elétrico na direção y na média, né? Então, se eu medir na média, for medindo várias vezes na média, e eu sempre posso decompor um vetor na direção vertical e horizontal, que essa é a minha base, né? Eu vou ter alguma coisa em x, alguma coisa em y. Aqui eu reescrevi essa expressão sem médias, porque isso aqui é a média, lembra, isso aqui é a média temporal ou a média espacial. Eu transformei aqui para raiz quadrática média, né? Então isso aqui é algo um pouco mais efetivo, né? Isso aqui é como se fosse a amplitude efetiva do campo elétrico na direção x e a amplitude efetiva da polarização do campo elétrico na direção y, certo? Tá? Só que olha só, apesar dessa polarização ela não ser uma só, ou seja, ela ser randômica, ela ser aleatória, não há uma polarização preferencial para essa luz não polarizada. Então quer dizer que na média, quando eu for medir as polarizações, no frigir dos ovos, se eu medir, sei lá, 1 milhão de vezes, 1000 vezes, metade dessas polarizações, dessa amplitude, vai estar na direção x e a outra metade vai estar na direção y, que é a minha base de medida, né? Então, o que acontece é que a amplitude quadrática média na direção x, ela é igual à amplitude quadrática média na direção y, né? Então, olha que interessante. Apesar de ser aleatório, né, metade de todas as medidas que eu fizer, eu vou poder decompor isso na direção x e na direção y. Então, metade da luz sempre vai estar em uma dessas direções. Note que na relação acima, independe da base. Então, veja, vamos ver se a gente consegue deixar isso aqui um pouco mais claro, né? Nesse exemplo que eu fiz aqui, eu usei como base o x e o y, certo? E daí eu descobri que, olha, metade da luz está aqui, metade da luz está aqui na média, tá? Beleza. Só que, e se a minha direção vertical e horizontal não é vertical e horizontal, ela é um pouquinho inclinada, né? Ou seja, eu viro um pouco a cabeça aqui, pego um outro ponto de referência em que o meu x e y estão um pouco inclinados. Vai mudar a polarização da luz? Não vai, certo? Não vai mudar a polarização. Então, se eu escolho x e y como minha base de medida, ou escolho outra direção que seja ortogonal, eu vou ter o mesmo resultado, tá? Então, no nosso caso, isso é importante pelo seguinte, né? Se eu venho aqui, eu posso pegar qualquer outras orientações, né? Aqui eu estou chamando de E1 e E2, contanto que essas orientações, esses versores sejam ortogonais, produto escalar igual a zero, e produto vetorial me dá a direção de propagação, que é o E3, né? Eu posso utilizar esse E1 e E2 como minha nova base, em vez de x e y, tá? Nesse sentido, o que acontece é que eu vou ter o mesmo resultado, né? Metade da amplitude quadrática média vai aparecer numa direção, que é E1, e outra na direção, que é E2, mas com o mesmo valor aqui. Isso é importante pelo seguinte, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma luz que é sem polarização, né? Ou seja, não tem polarização definida, ou seja, é uma luz que tem polarização aleatória. Eu coloco na frente dessa luz um polarizador, e aqui está o eixo de polarização. Tá? E o que a gente descobriu até agora? Que se eu boto um polarizador na frente de uma luz, tá, que é polarizada, apenas a componente que é paralela ao eixo do polarizador vai passar. Essa é a primeira coisa. Se eu tenho uma luz cuja polarização é randômica, de novo, né? Se eu pego cada hora uma polarização, eu posso decompor ela na direção paralela ao eixo do polarizador e perpendicular ao eixo do polarizador, apenas a luz que é paralela ao eixo do polarizador, o eixo de polarização, vai ser transmitida. Então, somente a componente de polarização paralela ao eixo do polarizador é transmitida. Então, o que vai passar vai ser uma luz polarizada na direção do eixo do polarizador. Então isso é importante, porque o que eu acabei de fazer agora foi transformar uma luz incoerente, sem polarização definida, numa onda polarizada, e essa polarização é na polarização do eixo do polarizador. Bacana. Então eu tenho que só definir aqui, né, aparar algumas arestas para ver se a gente consegue compreender todo esse fenômeno. Então a gente pode utilizar
o eixo do polarizador como uma base, né, de decomposição que a gente vai fazer essa nova análise. Eu chamei aqui de base, em vez de E1 e E2, eu chamei de E paralelo ao eixo do polarizador e perpendicular ao eixo do polarizador, né? Então e aqui eu estou reescrevendo, ó, reescrevendo a luz não polarizada. Então parte dela está na direção paralela, parte na direção perpendicular. Aqui eu chamei amplitude quadrática média paralela e amplitude quadrática média perpendicular, né? De novo, essas duas quantidades são iguais, né? Por quê? Porque metade das medidas vão acabar podendo ser decompostas e na média vão estar na direção ortogonal e metade na direção paralela ao polarizador, né? Então não tem jeito aqui, né? Esse aqui é o eixo do polarizador. Daqui eu posso tirar algumas conclusões. Olha só que interessante. O campo elétrico, que é o ERMS quadrado, como é um vetor isso aqui, né? Ele vai ser o campo elétrico paralelo ao eixo do polarizador ao quadrado, mais o campo elétrico ortogonal ao eixo do polarizador ao quadrado. Como essas duas coisas são iguais, né, daqui, acaba que E ao quadrado RMS, que é a amplitude ao quadrado da onda toda, né, é igual a 2 vezes o E paralelo RMS, que é o que passa pelo polarizador. Tá? Então, se eu for pensar em intensidade, que é exatamente a grandeza fundamental aqui, lembra que intensidade a gente bateu bastante a cabeça na definição de intensidade, porque a intensidade é basicamente a média temporal do próprio vetor de Poynting. Né? Para quem não lembra, vamos voltar aqui. Quando eu falo em intensidade, a intensidade ela é uma grandeza, vamos botar aqui a unidade disso. Unidade da intensidade é de watt por metro, né? Watt por metro, e é também a unidade da média do vetor de Poynting, a média temporal do módulo disso, média temporal do vetor de Poynting. Isso aqui é o que a gente definiu como intensidade, né? Lembrem disso. E o resultado foi que essa intensidade ela vale amplitude RMS do campo elétrico ao quadrado dividido por μ0c. Esse foi o resultado, né? Se a gente quiser ser um pouquinho mais sofisticado, eu posso lembrar que o I, na verdade, valia o E, que é a amplitude máxima ao quadrado, dividido por 2 μ0c, onde esse cara aqui, que é o E0 quadrado sobre 2, é o E ao quadrado RMS. Toda essa análise a gente já fez, né, nas aulas sobre ondas eletromagnéticas, que é um conjuntinho de 5 aulas que a gente já viu. Né? Se você não lembra, volta nas notas de aula ou volta nos vídeos e tenta relembrar essa intensidade. Mas intensidade é um fator muito importante que a gente está definindo aqui, e vocês vão usar muito isso no curso de física, no curso de engenharia também, tá? Isso está associado a muitas propriedades fundamentais em física e engenharia, que é basicamente o fluxo de energia por unidade de área. Então, se eu volto aqui, a minha intensidade, né, o I0, que eu chamei que é a intensidade, antes da luz bater no polarizador, vale E ao quadrado RMS sobre μ0c. Então essa é a quantidade ou intensidade, que é watt por metro quadrado. Opa, desculpa, voltando aqui só para corrigir o erro aqui. Watt por metro quadrado, tá? Watt potência por área, watt por metro quadrado. Tá? Só que dessa intensidade toda, que vale E quadrado RMS sobre μ0c, apenas a componente do campo elétrico, que é paralela ao eixo do polarizador, vai passar. Então isso quer dizer que uma menor intensidade vai passar pelo polarizador, né? Então só a componente paralela vai ser transmitida. Então se eu fizer essa conta aqui, eu vou verificar o seguinte, olha, o E que é transmitido, no final das contas, I transmitido, é o E paralelo RMS ao quadrado sobre μ0c. Só que como esse cara aqui, o E paralelo RMS, se a gente voltar aqui atrás, né, ele vale o E quadrado RMS dividido por 2, que está aqui, né,
ERMS ao quadrado dividido por 2, essa quantidade aqui, ERMS quadrado sobre μ0c, é a intensidade inicial. Então, olha o que aconteceu, que interessante. Eu peguei uma luz que tem uma certa intensidade, que é o I0. Eu passei essa luz por um polarizador, um filtro polaroide. A luz que vai atravessar ou vai ser transmitida, agora ela vai ter polarização, que vai estar na direção do eixo do polarizador, e a intensidade que vai passar para o outro lado é metade da intensidade que chegou, né, nesse polarizador. Certo? Então, metade da intensidade passa e agora ela está polarizada. Esse é um fenômeno muito importante e é conhecido como lei das metades. Então, se eu tenho uma onda eletromagnética, seja ela luz, seja ela uma onda de micro-ondas, de rádio, de TV, de celular, se essa onda é não polarizada, quando ela passa por um polarizador, o que é transmitida do outro lado vai ter metade da intensidade e a luz agora vai estar polarizada na direção do eixo de polarização do teu polarizador. Tá? Então essa é uma forma da gente poder obter então uma luz polarizada a partir de uma fonte de luz que não é polarizada. Então isso é fundamental. Tá? Agora eu gostaria de fazer o seguinte. Eu quero pegar com vocês, agora a gente sabe pelo menos de como obter uma luz que é polarizada a partir de uma luz que é não polarizada. Então, a partir de agora, né, eu tenho já uma luz que é polarizada. E ela está polarizada numa certa direção. Se eu pego o eixo do polarizador e coloco na vertical, só vai passar luz verticalmente polarizada. Se eu pego o eixo do polarizador e coloco na horizontal, só vai passar luz horizontalmente polarizada. Se eu coloco o polarizador na direção de 45 graus, só vai passar luz 45 graus polarizada. Claro que essa discussão não está acabada, porque eu posso ter uma luz que não é linearmente polarizada nem não polarizada. Posso ter uma onda que é circularmente polarizada. Tá? E a gente vai chegar nessas discussões um pouco mais tarde. O que eu quero fazer com vocês aqui agora é descobrir o seguinte. O que acontece agora quando eu passo uma luz que já é polarizada, já tem uma polarização bem definida, e eu atravesso essa luz por um polarizador? Certo? Veja, a primeira coisa que pode bater na nossa cabeça é o seguinte. Se o eixo do polarizador estiver alinhado com a polarização da luz, toda a luz vai passar. Então, se chega uma intensidade zero, a mesma intensidade zero vai atravessar. Certo? Essa é a primeira conclusão que a gente pode chegar de forma rápida e simples. Agora, se o eixo do polarizador tiver algum ângulo com relação à polarização da luz, agora a intensidade que vai ser transmitida não vai ser mais o I0, vai ser uma intensidade diferente. E essa é a análise que eu quero fazer com vocês agora, que é o que acontece quando uma onda polarizada atravessa um polarizador. Então olha o que eu tenho aqui. Ó. Seção 11.7, isso aqui ainda é a nossa página 277. Eu tenho aqui, ó, intensidade de luz polarizada ao cruzar um polarizador. Então, primeiro eu tenho uma luz não polarizada, que eu passo por um polarizador, e eu acabo resultando na metade da intensidade inicial com uma luz polarizada no eixo do polarizador, que nesse caso aqui eu coloquei um φ, que é basicamente o ângulo em que o eixo de polarização do polarizador faz com a horizontal, e no fim das contas também é o ângulo em que a polarização da luz resultante faz com a horizontal. Agora, essa luz que já é polarizada, ela vai incidir em um polarizador que tem um ângulo de polarização, um eixo de polarização, que é o meu segundo polarizador, que faz um ângulo diferente de φ, faz um ângulo θ com a horizontal. Então, meu problema é o seguinte, olha, eu tenho uma luz, que é esse azul aqui, está polarizada com φ com horizontal, e tem um polarizador que faz θ com horizontal. Então, existe uma diferença de ângulo, que eu chamei de alfa aqui, que é θ menos φ, entre o polarizador e a polarização da luz. Né? Então, esse é o ângulo entre o eixo de polarização do polarizador e a polarização da luz.
Tá? Primeiro, de novo, o que eu posso fazer? Agora é o que eu vou fazer. Eu vou decompor a componente dessa luz na direção paralela ao polarizador e ortogonal ao polarizador. E lembrando que somente a componente paralela ao eixo de polarização do polarizador é transmitida. A ortogonal ela é ou absorvida ou refletida de volta, né? Então essa é uma análise que a gente já fez, mas aqui fica um pouquinho mais fácil então para a gente poder seguir. Essa luz, ela tem uma amplitude, né? Polarização, que eu chamei aqui de Eφ, que é a luz que saiu do primeiro polarizador. Eu vou decompor ela na componente paralela e ortogonal ao polarizador, que faz um ângulo θ com horizontal, né? Então aqui tem as explicações, ó, E paralelo, componente paralela, e o E perpendicular vai ser o E menos a componente paralela, só para ficar completo aqui. E então as minhas componentes são essas. Olha, a componente paralela é o E0, que é o que eu estou chamando de intensidade da onda polarizada, cosseno de alfa, certo? Eu estou decompondo nas componentes, álgebra linear. Estou decompondo o vetor na componente paralela, que é cosseno de alfa, e a componente perpendicular, que é o seno de alfa. Daí, bom, alguém pode ficar na dúvida disso. Vamos fazer aqui rapidinho, né? O que eu estou dizendo? Olha, aqui está o eixo do meu polarizador. Vou colocar aqui como eixo do polarizador. Então está o meu eixo do polarizador. Né? A minha onda, ela está aqui. Ela está oscilando aqui nessa linha. Então, ora ela vai numa direção, ora ela vai para outra direção. Esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Né? Legal. O que eu vou fazer? Eu vou decompor esse campo elétrico aqui, né? Que eu chamei de E0, na sua componente que é paralela ao eixo do polarizador, que eu chamei de E paralelo θ. Eu chamei disso por quê? Porque esse ângulo aqui eu chamei de θ. Né? E tenho essa componente aqui, que é o E perpendicular ao polarizador θ, né? Veja, bom, eu posso pegar esse cara aqui, trombou no rabinho do vetor, isso aqui vai ser o E perpendicular θ, né? Veja que as amplitudes, então, são as seguintes. O E paralelo θ vai ser o E0 cosseno de alfa. Trigonometria, né? O E perpendicular de θ vai ser o E0 seno de alfa. Certo? É isso que eu fiz. Agora, apenas essa componente, que é essa componente aqui, vai passar pelo polarizador, porque essa componente aqui, ela vai ser absorvida ou vai ser refletida. Né? Note também que se alfa for zero, ou seja, se a onda é paralela ao eixo do polarizador, cosseno de zero é 1 e seno de zero é zero, tá? Então, de novo, volto à condição inicial de que toda a intensidade vai passar quando eu tenho esses eixos na mesma orientação. Tá? Então, aqui eu tenho essa divisão, o IRMS, eu reescrevi só daqui para cá, usando, em vez da amplitude, usando a amplitude quadrática média, que é a informação que a gente vai ser relevante, que é o que a gente mede, né? Quando a gente faz medidas de onda eletromagnética, de intensidade, de potência, dessas coisas, a gente sempre mede médias temporais, né? É isso que os nossos equipamentos medem, eles precisam de um tempo para poder medir. E nesse tempo ele faz uma média temporal, por isso que eu estou interessado nessas amplitudes, que são amplitudes quadráticas médias. Então tenho aqui ERMS, né, paralelo θ, que é o ERMS cosseno de alfa. Então, se eu pensar aqui na minha intensidade da luz antes de chegar no polarizador, era de ERMS quadrado sobre μ0c. Né? Após passar pelo polarizador, o que vai agora passar é essa componente, que é o E paralelo ao θ RMS. Né? Bom, daí eu posso reescrever, só troquei esse termo aqui por esse aqui, vai dar ERMS quadrado, cosseno quadrado de alfa, μ0c. Só que essa intensidade aqui, essa componente, né, ela é igual
ao I0, que é a intensidade inicial. Então, isso vira I0 cosseno ao quadrado de alfa. Então, veja. Quando eu tenho uma luz que é linearmente polarizada e ela atravessa um polarizador, e a diferença do ângulo entre a luz polarizada e o eixo do polarizador é um ângulo alfa, né? A intensidade da luz resultante que é transmitida depois do polarizador, ela vai ser I0, que é a intensidade incidente, cosseno ao quadrado do ângulo entre os dois, certo? Isso também tem um nome de uma lei, ela é chamada de lei do quadrado dos cossenos, em ótica, certo? Eu sei, não tem muita criatividade nessa lei. Ela também é chamada de lei de Malus, tá? Então isso é fundamental. Né? Note de novo que se o alfa for zero, se o alfa é zero, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar I0. Né? E se o alfa for 90 graus, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. Então, se eu pego um polarizador agora e coloco ele a 90 graus com o eixo de polarização da luz, toda a luz é bloqueada. Então, eu posso utilizar também um polarizador para controlar, de certa forma, a intensidade e a polarização de uma onda eletromagnética. Né? Lembra que a onda resultante ela sempre vai ter a polarização do eixo de polarização do polarizador. Então tá. Eu quero agora só comentar um exemplo aqui, né, para a gente poder meio que agregar todas essas informações que a gente chegou até agora. E aqui eu faço o seguinte, né, eu vou pedir para vocês fazerem em casa isso com cuidado e devagar, mas isso está feito nas notas, que é o que eu mostro aqui. O que está acontecendo nesse exemplo aqui? Eu tenho uma onda que é linearmente polarizada a 45 graus com a horizontal. Né? E ela tem intensidade dessa onda de E0. Tá? Então, se eu for descrever a amplitude dessa onda, desse vetor, vai ser E0 sobre raiz de 2, parte na direção x, parte na direção y. Veja, o módulo dessa onda continua sendo E0. Bom, alguém pode ter ficado confuso com isso. Eu escrevi isso aqui, ó. Eu escrevi E, né, 0. Isso aqui me dá informação de amplitude e informação de polarização. Isso aqui é amplitude E0 e aqui é a polarização. Né? Esse vetor me dá a polarização. Só que essa polarização, ela vale 1 sobre raiz de 2, x mais y. Né? Que vai ser E0 sobre raiz de 2 na direção x, mais E0 sobre raiz de 2 na direção y. Tá? Bom, alguém pode perguntar, ficou estranho isso? Não ficou, porque olha só, se eu calcular quanto que é o módulo disso, o módulo desse vetor é E0 sobre raiz de 2 ao quadrado, mais E0 sobre raiz de 2, tudo isso ao quadrado, isso aqui vai dar o quê? Vai dar E0 ao quadrado. Né? Tira a raiz quadrada de tudo isso, isso aqui vai dar E0. Isso aqui é o módulo, né, do vetor. Tá? Então, esse é o módulo do vetor inicial. Então tá. Então o que eu tenho aqui eu tenho essa luz que é linearmente polarizada, ela vai ter intensidade I0, né? Então essa intensidade I0, ela vale o ERMS ao quadrado sobre M0C. Lembrando de novo que o ERMS quadrado vale E0 quadrado sobre 2, que é o que está aqui. Isso é a intensidade inicial. Isso vai passar por um polarizador que tem eixo de polarização vertical. Então a luz que vai chegar do outro lado vai ser uma luz linearmente polarizada na vertical. E a intensidade que vai atravessar vai ser a intensidade inicial multiplicada por esse fator, que é cosseno ao quadrado do ângulo, né, entre o eixo do polarizador e o eixo de polarização da luz. Né? Beleza, então isso vai passar para o outro lado com uma outra intensidade, que é essa aqui, e a amplitude do campo elétrico, E1, é outra também, né? Porque como a intensidade diminuiu, a amplitude vai ter que diminuir também. E o que eu calculo aqui é quanto vale essa nova intensidade e quanto vale essa nova amplitude do campo elétrico. Então, eu vou pedir para vocês fazerem em casa para verificar aqui, ó, que a amplitude agora do campo elétrico que passou pelo primeiro polarizador, ele vale isso daqui, vale raiz de 2 sobre 2 E0. Tá? Isso é a primeira coisa que dá para vocês fazerem e perceberem
o que aconteceu. Só que olha que interessante, eu tinha uma onda eletromagnética que estava polarizada na direção a 45 graus com horizontal. Então essa onda ela tem componente tanto x como y, essa é uma coisa, né? E ela sai do outro lado do primeiro polarizador com polarização vertical, ou seja, toda a polarização agora está na direção vertical, na direção y. Eu perdi, né, a componente x, não tenho mais componente x na minha onda. Agora, se eu vier e colocar na frente dessa onda um outro polarizador que esteja 45 graus com horizontal, de novo, né, eu vou ter uma outra intensidade resultante, que vai ser a intensidade que chegou nele, que é essa daqui, vezes o cosseno ao quadrado do ângulo, que é igual aqui nesse caso, né? Só que agora, olha só, a minha onda que atravessou, ela vai ter a polarização a 45 graus com horizontal, ou seja, eu volto a ter amplitude do campo elétrico em que parte está em X e parte está em Y. Olha que interessante. Só essa manipulação de polarizadores fez com que eu conseguisse cortar a componente horizontal e depois, né, assim, pagando o preço de reduzir o módulo, a intensidade do meu campo elétrico, eu voltei a ter de novo um campo elétrico na direção X, né, só mexendo com o polarizador. E eu calculo aqui também quanto vale esse campo elétrico na direção, depois de passar pelo segundo polarizador, que é isso aqui, tá? Então confiram aí em casa as minhas continhas aqui, que aqui tá feita, né? Confiram, ver se vocês concordam comigo. Somente x reaparece, bom, some componente x, então ó, sumiu a componente x e depois reaparece a componente x aqui. Interessante, não é? Então isso aqui é algo a se pensar. Veja que a gente está fazendo aqui uma análise que é totalmente clássica, simples, baseada em como a onda eletromagnética interage com materiais. A gente está chegando em resultados bem interessantes, né? Tinha uma polarização de um campo que oscilava na direção X, passam por um polarizador e perco essa informação. Agora eu passo para um segundo polarizador e reganho essa informação de novo, né? Isso é bem interessante, está associado a coisas bem mais legais em física. A gente vai ver que é essa propriedade de poder escolher a base em que eu vou fazer a medida, a base em que eu vou representar os meus vetores, por exemplo. Isso a gente vai ver muito em mecânica quântica. Tá? Então confiram aí em casa, ver se batem o resultado com o que eu acabei de descobrir com vocês. Tá? Legal. Bom, a última coisa dessa aula é aquela segunda forma que eu comentei no começo da aula de como a gente vai manipular as polarizações da onda eletromagnética, nesse caso específico da luz mesmo, né? Daquela forma, usando filmes polaroides ou filmes polarizadores, eu vou ter a interação da onda com a minha grade de polarização, ou com o filtro polaroide, através da absorção ou da reflexão da onda pelo material, ou seja, basicamente eu tenho um filtro, né? Eu filtro parte da minha onda eletromagnética. Agora eu quero comentar sobre a outra forma de manipular a polarização da luz, que é usando lâminas polarizadoras. Essa é uma forma diferente da gente controlar a polarização da luz, né? Isso não é um filtro, isso é uma alteração de uma interação ativa do material com a onda eletromagnética para alterar a polarização dela. Então vamos lá. Então olha lá, eu tenho minhas lâminas polarizadoras e eu vou falar aqui sobre esses dois tipos de onda, que basicamente são os dois tipos de onda mais importantes que a gente pode verificar, que é a lâmina polarizadora de meio comprimento de onda ou meia onda, lâmina sobre 2, e de quarto de onda ou de quarto de comprimento de onda, que é o lambda sobre 4. Tá? Então veja, o princípio de funcionamento dessas lâminas leva em consideração de como o campo eletromagnético, com a sua polarização específica, interage com o material. Tá? Então é fundamental aqui a gente introduzir, ou pelo menos rever, o chamado índice de refração. E o que é esse índice de refração? Tá? Então vamos lá.
A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, que é algo que a gente já viu, é o seguinte. Eu tenho a minha onda eletromagnética. Se essa onda eletromagnética ela se move no espaço livre, e a gente já viu isso nas nossas equações de Maxwell, lá na aula de onda eletromagnética, essas são as equações de Maxwell no espaço livre. Né? O divergente de E é zero, porque eu não tenho carga livre, e o rotacional de B é igual a μ0 ε0, derivada temporal do campo elétrico, e falta o termo do J aqui, que é a densidade de corrente livre. Né? Perco ela, e juntando essas duas equações aqui, eu chego na equação de onda para o campo elétrico ou para o campo magnético. Agora, nota o seguinte. Aqui eu fiz essas equações para uma região do espaço livre, para o vácuo. Né? Então, essas constantes aqui, μ0 e ε0, são as constantes associadas ao vácuo, né? Que é a permissividade elétrica e a permissividade magnética no vácuo. Tá? Beleza. Só que agora a minha lâmina ela é um material. Esse material é um material que é transparente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a onda eletromagnética, a luz, né, ela passa por esse material como se fosse um vidro. Né? Ela passa por esse material e sai do outro lado. Então agora, né, essa onda ela vai ser refratada, por isso o índice de refração, vai ser refratada, ela vai passar dentro desse material e vai sair do outro lado. O que uma lâmina polarizadora faz é alterar a condição de polarização dessa onda, né? Ela vai entrar com a polarização e vai sair com ela. Vai sair com outra polarização, porque essa lâmina polarizadora ela vai introduzir diferenças de fase nessa onda polarizada. Né? E essas diferenças de fase são ou meio comprimento de onda ou 1/4 de comprimento de onda, que é o que vai dar para a gente manipular de maneira confortável a polarização da luz. Tá? Bom, nesse ponto aqui, tá vendo que eu cheguei num pedaço bem... até eu deixei um pouco mais claro aqui, porque ele não é de suma importância para a gente, porque isso aqui quem está em física vai ver isso daqui em detalhes em teoria eletromagnética, ou vai ver bem melhor isso em estado sólido, estrutura da matéria. Então eu só quero fazer rapidamente para poder fazer sentido o que eu vou mostrar. Veja, se eu estou dentro de um material agora, né, o meu campo elétrico e o campo magnético dentro do meu material, né, nesse caso um material dielétrico, né, nesse material dielétrico, o que acontece é o seguinte: quando eu aplico um campo elétrico, ou a onda eletromagnética está dentro desse material, esse material ele responde ao campo magnético e ao campo elétrico. Como? Ele responde ou se polarizando eletricamente, ou se magnetizando eletricamente. É claro que a maioria dos materiais transparentes nem são magnéticos, mas essa é a forma um pouco mais formal de tratar isso. Então, ao invés de eu ter E dentro do material, eu tenho D, né, que é esse vetor, que é um campo elétrico também, mas chamado de campo elétrico de deslocamento. E dentro do material também, ao invés de ter B, na verdade eu tenho B dentro do material. Né? Esse B ele é construído pelo campo magnético de indução, mais a magnetização do material, e o campo elétrico, campo elétrico resultante é o campo elétrico mais a polarização do material. Então, lembrando que se eu aplico o campo elétrico ou passo uma onda eletromagnética no meio de um material dielétrico, eu vou ter a polarização e a magnetização desse material, além de ter também, se for um material um pouco condutor, uma certa corrente elétrica, uma densidade de corrente elétrica J, que é esse J aqui, sigma E. Então, essas relações aqui a gente chama de relações constitutivas do campo eletromagnético dentro de um certo material. Tá? Legal. A polarização, ela pode ser linear. Geralmente os materiais são, em sua maioria, lineares, com aplicação de campo elétrico, e a magnetização também. Então fica de maneira até não tão difícil de ver que eu posso reescrever o D aqui, que é o meu campo elétrico de deslocamento, em função de uma constante, que é a constante dielétrica, né? E o campo elétrico. Então aqui isso quer dizer que há uma diferença entre o campo elétrico dentro do material e o campo elétrico resultante dentro do material. Então a onda ela entra com o campo elétrico E. Lá dentro esse campo elétrico se torna D. E a diferença entre eles é esse epsilon aqui, que é a constante dielétrica. A mesma coisa para o campo magnético. Tá? Bom, resumindo essa salada toda, que é importante, mas não vou entrar em detalhes com relação a isso,
é que dentro do material dielétrico, que é essa lâmina condutora, que a gente vai ver depois, é um material dicróico, tá? Eu vou explicar depois o que isso significa. É que dentro desse material dielétrico, dessa lâmina condutora, desse vidro, que é um pedaço de vidro, basicamente, né? Primeiro, eu não tenho carga elétrica, porque não é um material condutor, né? Então a minha densidade de carga elétrica é zero, e condutividade também é zero, porque não é um material condutor. Mas as minhas equações de Maxwell agora, elas são modificadas. Antes da minha equação de Maxwell, eu tinha μ0 e ε0 aqui, né? Agora não, agora eu tenho μ e tenho ε, né? Veja que na prática o que acontece é que essas constantes μ e ε, constantes dielétrica dentro do material, são diferentes que as constantes dielétricas fora do material, né? Ou no vácuo. Então lembrando aqui que eu tenho no vácuo μ0 e ε0. Isso aqui são as minhas constantes no vácuo. O vácuo tem essas propriedades. Dentro do material, eu estou chamando isso de μ e de ε. Né? Isso aqui é dentro do material, no material. Tá? Só que eu posso reconstruir as mesmas equações de onda. Tá vendo aqui a equação de onda? Que é o D'Alembert-iano. Vamos reescrever aqui, vou botar aqui, ó. Eu tenho o meu D'Alembert-iano, vocês podem reescrever isso daqui, a gente já fez isso daqui também nas aulas anteriores, para o campo elétrico e depois para o campo magnético. Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui eu tenho o Laplaciano do campo elétrico, menos 1 sobre, agora, em vez de μ0, não é mais μ0, é μ, e aqui é ε. E aqui é a derivada temporal ao quadrado do campo elétrico, né? Tudo isso aqui é igual a zero. Lembre que a solução para essa equação de onda é uma onda plana que se move com uma certa velocidade. Que velocidade é essa? Essa velocidade aqui, ó, é 1 sobre v quadrado. Então, isso aqui é igual a 1 sobre μ e ε, né? Ou seja, desculpa. Então, eu tenho v ao quadrado, que é igual a 1 sobre μ e ε. Né? O que acontece é que essa velocidade de propagação da onda eletromagnética dentro do material, ele é menor que a velocidade da luz. Né? Lembrem que a velocidade da luz é a maior velocidade que a gente pode ter da onda eletromagnética no vácuo. Então, dentro do material, essa velocidade é um pouco menor. Essa relação de velocidade um pouco menor me diz o seguinte, olha, se eu pegar a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz dentro de um material, isso aqui tem uma diferença. A gente vai chamar isso daqui de N, eta. N ou eta? N, que é o que a gente chama de índice de refração. Índice de refração. E esse índice de refração, então, vai me dar, né, quão mais devagar a luz vai se propagar dentro desse material. Tá bom? Como a velocidade da luz é sempre maior que a velocidade da luz dentro do material, o eta, que é o índice de refração, é sempre maior que 1. Tá. Bom, voltando aqui. Então tá. Então olha só, o meu índice de refração, ele vai me dar essa razão da velocidade da luz dentro do material e fora do material. Bom, basicamente isso. Isso é o índice de refração, é essa razão, né? Então a gente vai trabalhar melhor, vou voltar a essa questão do índice de refração na próxima aula para poder introduzir essas diferenças de fase em que essas diferenças de velocidade causam dentro do material. Mas a gente faz isso na próxima aula e vê o impacto disso, né? E a gente vê o impacto disso quando a gente trata a propagação da onda eletromagnética dentro do material dielétrico, que é como a gente vai construir essas lâminas polarizadoras. Bom, então tá. Então na próxima aula a gente continua com o índice de refração e a gente vai falar sobre ondas, sobre lâminas polarizadoras e a gente segue a partir daí. Tudo bem? Certo? Eu sei, foi cansativo, foi bastante tempo de aula, mas de novo, você pode pausar, tomar uma água, tomar um café, comer um pão, e depois continuar,
depois pausar de novo, tomar uma água, tomar um café, depois continuar de novo, tá bom? Então beleza, pessoal, até mais e até a próxima aula. Tchau!